Olá, você que acompanha o programa Entre Livros. Estamos hoje com um lançamento, né, que é essa obra Síndrome do Estrangeiro. Na verdade, é um relançamento, né? Nós estamos com a autora convidada, Malu Balona. Malu, que é autodidata, é pesquisadora da Conscienciologia há mais de 3 décadas, é docente de Conscienciologia, formou professores de Conscienciologia, itinerante internacional e autora também da obra Autocura através da Reconciliação. Malu Balona também é consultora do projeto Alô Memória, que é um projeto que ela, né, tem bastante carinho, e a gente vai começar a entrar nessa seara da holomemória, que é a gente descobrir um pouco da questão histórica, que permeia esse livro aqui. Malu, você pode contar, então, para a gente como que surgiu, como que foi o desenvolvimento dessa pesquisa Síndrome do Estrangeiro? Bem-vindo, em primeiro lugar. Pois não, Rose, eu agradeço muito o convite. Para mim, eu me sinto sempre muito honrada de poder falar de obras publicadas da Conscienciologia, que são realmente um manancial de informação e de conhecimento de ponta. Então, a satisfação está aqui. Agradeço muito o seu convite aqui no Entre Livros, para a gente abordar mais uma vez esse relançamento da Síndrome do Estrangeiro, né? Nossa, eu quero dizer que esse livro ficou esgotado por uma década. Então, para mim, é como se fosse um lançamento, porque nessa última década, muita coisa foi acrescentada, é uma edição ampliada, revisada, com muita informação nova. Então, eu fico muito feliz de poder falar disso. Então, eu vou fazer um pouquinho, traçar, Rose, se você me permite, uma trajetória da obra, porque uma obra não nasce assim, de geração espontânea, é todo um esforço do pesquisador, você como autora também sabe disso. Então, quando iniciei as minhas aulas de projeciologia, lá pelos idos de 1988, eu dei as primeiras aulas de projeciologia, e numa das minhas classes, das minhas aulas, apareceu uma aluna, isso foi em 89, e ela me descreveu uma determinada situação que me remeteu a um histórico muito pessoal, algo que tinha acontecido comigo também. Eu vou explicar o que é a síndrome, logo vocês vão compreender. Então, aquilo me chamou tanto a atenção, eu, no meu entusiasmo natural, que você me conhece, você sabe que eu sou uma entusiasta das ideias da conscienciologia, gosto muito pelo fato dela informar e não convencer ninguém, isso é um diferencial fora de série, o princípio da descrença, né? Não acredite em nada, experimente. Então, isso é realmente muito motivador. Eu, então, corri ao escritório do professor Waldo para dizer a ele, olha, professor, aconteceu uma coisa em sala de aula que me lembrou uma situação pessoal, uma espécie de melancolia, uma espécie de banzo que eu sempre tive desde criança e que eu não sabia explicar e agora eu estou entendendo. Então, ele falou assim, olha, Malu, vou te pedir, você vai para casa, escreve direitinho essa experiência, que eu estou coordenando, organizando artigos meus sobre projeciologia na revista Planeta, e eles querem fazer uma edição especial sobre a saída do corpo, a viagem astral, como era popularmente conhecida. Então, eu fiquei um pouco impactada, porque uma organização de artigos escritos por ele ia incorporar algo que eu tinha escrito, uma iniciante nessas pesquisas, mas fiquei muito feliz, muito honrada, eu fui para casa, como ele pediu, escrevi e entreguei. Ele falou, olha, eles podem mexer em tudo nos meus artigos, mas no seu eu não quero que eles toquem em nada. Ele vai sair exatamente como você publicou. Olha o respeito de um autor, de um cientista veterano, pelo trabalho de uma jejune inexperiente, como era o meu caso, de estar iniciando esse trabalho como pesquisadora e docente. Então, esse respeito foi um grande motivador da minha autopesquisa. E no dia 26 de julho, o professor me entregou em mãos o exemplar da revista, falou, está aqui a sua síndrome do estrangeiro. Essa data aqui está escrita com a letra D, e aqui dentro também, Rose, essa dedicatória está datada por ele no dia. No próximo dia 26 de julho, então, 31 anos de publicação da tese da teoria da síndrome do estrangeiro, que eu não mexi praticamente em nada, a estrutura da tese é a mesma. Um ano depois, o professor veio com aqueles convites clássicos dele, olha, Malu, está na hora da gente mostrar a prata da casa. Eu quero que você apresente a sua síndrome do estrangeiro no primeiro Congresso Internacional de Projeciologia. Eu, mais uma vez, argumentei, mas, professor, lá só vai ter cientistas veteranos de tudo quanto é lugar, da Europa, dos Estados Unidos, não importa, a gente quer mostrar a parte original. Então, ele me incentivou, mais uma vez, a dar a conferência nesse congresso aqui, Rose, primeiro Congresso Internacional de Projeciologia, realizado de 4 a 7 de junho no Rio de Janeiro, ali no Hotel Nacional, que ficava em São Conrado, o prédio até existe, um prédio muito bonito,
Hoje eu não sei se ele está tombado ou se ele está abandonado, mas na época, 1990, era o maior hotel da nossa região lá, hoteleira do Rio de Janeiro. Então, daí em diante, com a chegada de... O professor, na revista, ele publicou um questionário, Rose, perguntando às pessoas, fazendo uma série de perguntas sobre a projeção. E muitas responderam sobre a síndrome do estrangeiro. Ele, então, chegou com aquele calhamaço de resposta. Marlo, aqui tem uma série de pessoas perguntando a você sobre a sua síndrome do estrangeiro. Você não quer fazer um curso sobre isso? Eu falei, a hora é essa. Então, comecei a escrever o curso, Rose, e dei esse curso em 5 países. Desde 1991 eu comecei a dar o curso. Quando foi em 98, já eram 9 anos após o lançamento da teoria, eu então decidi escrever o livro Síndrome do Estrangeiro, primeira edição, 1998, 9 anos após a proposta da teoria, e também lançado em julho, com prefácio do professor Valdo Vieira. Então, eu acho que é uma trajetória assim, vamos dizer, que me honra muito o fato de, como intermissivista, eu ter conseguido bancar esse trabalho e apresentar, que é algo que até não me favorece, porque a síndrome, como toda síndrome, é um conjunto patológico de sintomas. Então, mas eu me senti muito feliz de poder fazer isso como uma vacina para os futuros intermissivistas, até que houve esclarecimento e eu compreendi que a síndrome do estrangeiro é uma síndrome de abstinência da paraprocedência, ou seja, do ambiente de onde nós viemos antes de renascer ou de ressomar aqui. Então, isso muito me favoreceu, sendo uma síndrome de abstinência do curso intermissivo, ou seja, as disciplinas que nós estudamos antes de renascer nessa vida, as pessoas que estão mais, vamos dizer, saturadas da vida pela vida, viver por viver, nascer, morrer, enfim, só apenas isso, e quer encontrar aquelas famosas respostas da filosofia, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, e a conscienciologia me trouxe essas respostas, não apenas de ouvir falar de outras pessoas ou da própria teoria líder de vanguarda que ela apresentava, e sim de experiências pessoais, que vinham ao encontro das minhas experiências. Então, nós não trabalhamos com crenças, nós trabalhamos com convicções pessoais que são nascidas da própria experiência. E foi isso que eu encontrei com a proposta, a tese e a teoria da projeciologia, que fala das experiências fora do corpo, o agente da projeção, a consciência, aí veio a conscienciologia, enfim, vamos dizer, organizou as prateleiras da minha biblioteca pessoal íntima. Eu pude rotular, indexar cada experimento, compreender e simplesmente poder, numa linguagem adequada, acessível, transmitir essa informação para outras pessoas. Eu também tenho assim, uma grande satisfação de ter capacitado, ajudado a capacitação de mais de 400 professores de projeciologia e pelo menos uma centena de professores do curso de extensão em conscienciologia e projeciologia, que trata desse choque entre o curso intermissivo e a vida aqui, e a programação de vida nessa dimensão, Rose. Marlo, eu tive a grande oportunidade de ter sido aprovada para ser docente conscienciológica por você. Eu também passei a ser professora de CPU por você. Então, quer dizer, tem uma relação aí, um sentimento de muita gratidão. Muito forte, Marlo, de ambas as partes. Você ajudou muita gente, né, a assumir esse papel, né, de docente, de fazer a tarefa do esclarecimento. Isso é muito sério, né? E outra coisa que eu esqueci de falar do seu currículo, você também apresentou programa aqui na rádio. Você foi nossa colega. O programa de maior audiência de entrevistas da Rádio RCI era apresentado, né, por nada menos que Marlo Balona. Isso ocorreu realmente, isso ocorreu, Rose. Eu cheguei a apresentar 103 programas. Poxa. Foi de julho de 2017 até fevereiro deste ano, quando eu encerrei em função da escrita de outros trabalhos e de compromissos que eu não pude continuar. Mas, enfim, foi um período também muito, muito interessante para mim, de muita alegria trabalhar com um veterano do rádio, que é o jornalista Luiz Ribeiro. Foi uma satisfação trabalhar com ele. Entrevistei mais de uma centena de professores de conscienciologia, com as pesquisas de cada um deles. Então, eu pude traçar essa panorâmica, fiquei muito feliz, até te recebi lá também para você falar da sua obra, das suas obras, que você é coautora de outras obras também.
enfim, eu acho que transitar nesse terreno da pesquisa conscienciológica, das publicações, das gestações conscienciais, como nós chamamos, é um privilégio que as pessoas não sabem o que estão perdendo. Agora, Malu, só para você saber, esse é o programa número 77 do Entre Livros. Olha, 7 divide aí por... Com mais 7, 14. Para mim, 14 é um número É bem múltiplo de 11. múltiplo de 11. Muito bacana. Ai, Muito Malu, parabéns. vamos falar sobre a síndrome do estrangeiro, né? Você tirou esse nome aí de algum lugar em primeiro lugar, né? Vamos lá, estrangeiro, por que você pensou nesse título? E o que é exatamente, assim, que você colocaria como uma definição dessa síndrome? Pois não, Rose, eu conto um pouquinho do histórico, que é sempre bom para um pesquisador iniciante ele saber como é importante prestar atenção nos detalhes. Eu, desde criança, experimentei essa sensação de inadequação, de estar um estranho no ninho, de estar, vamos dizer, uma certa inadaptação ao ambiente físico, uma saudade, uma melancolia de lugares e de pessoas que, na verdade, eu não havia encontrado. Como eu podia ter saudade de pessoas que eu nem conheço, que eu nem encontrei, e de um lugar que eu não sabia onde era também? E essa sensação persistiu durante toda a infância. Tanto que, aos 11 anos de idade, eu assinei uma revista sobre ufologia, porque eu pensava que eu tinha vindo de outro planeta. E o que aconteceu? Por que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? Eu estava em outro lugar, na companhia de outras pessoas queridas, e agora me vejo num ambiente estranho, e até certo ponto, para mim, inóspito, inadequado para a minha condição. E é a condição que é chamada de outsider, a pessoa que está fora do seu lugar, outlander, fora do seu país. Existem várias expressões para isso na literatura, mas eu não encontrei nada sobre uma explicação. E desde criança, quando eu estudava na escola a história do Brasil, a história da escravidão, como os escravos eram retirados do seu habitat, como eles chegavam aqui e eles morriam aos milhares de saudade do banzo da sua terra, eu falei, eu tenho isso, eu tenho banzo, eu tenho isso, de algum lugar aconteceu alguma coisa comigo que eu não sei explicar, que causou esse choque. Então, eu já adulta, eu com meu companheiro, que era de origem francesa, ele, quando chegou no Brasil para morar aqui, foi em 1981, ele não se adaptou, ele sentia a falta do ambiente dele, enfim, ele teve uma espécie de uma síndrome, e nós procuramos um profissional de saúde, claro, na época um psiquiatra para nos orientar. Ele falou assim, não, ele não tinha uma explicação, ele falou assim, não, isso aí é uma espécie de síndrome do estrangeiro, quando ele vem para cá, e ele não se adapta, porque ele precisa de um tempo. Eu falei, mas o nome é esse, eu tenho síndrome do estrangeiro, só que não é de um país para o outro, como ele, o meu companheiro, tinha. Era de uma dimensão para outra, eu não sabia colocar isso em palavras. Quando eu ouvi isso desse profissional, eu registrei imediatamente. Então, quando na sala de aula, em 1989, a moça olhou para mim, ela disse, eu reconheço você de algum lugar, eu não sei quem você é, mas eu conheço você. E essas ideias que você está trazendo nesse curso de projeciologia, eu nunca vi em lugar nenhum, mas eu tenho certeza que eu conheço, é tudo coisa conhecida. Então, a minha reflexão foi assim, e se essa moça não chegasse a um curso de projeciologia e me encontrasse como uma figura familiar, que eu sou uma agente retrocognitora para ela, quer dizer, fazendo ela ter as lembranças, ela ia ficar a vida inteira zanzando por aí sem direção? Era o que poderia ter acontecido comigo. Então, essa impressão foi tão forte na época de querer aliviar essa situação, essa síndrome para outras pessoas, que eu comecei, então, a escrever sobre o fato e dar aula. Então, a síndrome do estrangeiro é uma sensação de inadequação, de inadaptação à família nuclear, à família escolar, depois a família profissional e, às vezes, até a família eletiva, do casamento, da dupla, do companheiro da pessoa, porque ela nada preenche esse vazio. Porque esse vazio, na verdade, é a tentativa de reconexão com a outra dimensão, ou seja, com a dimensão de onde você veio, a dimensão extrafísica. Isso me parecia tão claro e lógico que eu nunca tive dificuldade em compreender isso, que eu tinha vindo de outra dimensão, que eu usava veículos de manifestação que não eram físicos, não era esse corpo físico que está aqui, e que eu tinha saudade das minhas companhias queridas,
dos meus amparadores, professores do curso intermissivo, e o choque foi muito grande, porque eu nasci numa época que é como se fosse um plano B, eu nem nasci na geração do professor Valdo, né? Que é a primeira geração, como também não nasci na geração da maioria dos meus amigos, que são muito mais jovens do que eu. Eu tenho 74 anos, a maioria deles tem menos 20 anos do que eu, ou até mais. Então, eu vi também que a descrição dessa síndrome, de poder falar isso, e descobrir que era uma síndrome de abstinência dos estudos extrafísicos que eu tinha feito antes de nascer, sobre a evolução, hoje me põe ao lado de pessoas muito jovens. A geração da síndrome do estrangeiro, quando eu lancei a teoria há 30 anos, ela tinha justamente isso, de 30 a 50 anos. Hoje, a geração tem 10, 12 anos, até 25, 30 anos de idade. Então, eles se aproximam de mim por causa da síndrome. Então, eu vi que eu me tornei com essa pesquisa, Rose, que é uma pesquisa de uma teoria original, quer dizer, é uma verpon da conscienciologia, o professor Valdo fala isso mesmo no próprio prefácio da obra, que me aproxima das gerações futuras. Então, eu faço questão de deixar esse trabalho aqui como sendo o trabalho mais importante da minha vida. Por quê? Porque ele vai valer para muitas gerações, inclusive, quem sabe, até para mim, numa vida futura. Na minha percepção, ninguém está livre de ter uma síndrome do estrangeiro amanhã ou depois. Por quê? Porque nós podemos ser confrontados a uma família nuclear que a gente não encontra há milênios e que o gap evolutivo ficou muito grande. E a gente fica um peixe fora d'água. A gente fica na rota de colisão, remando contra a corrente, no contrafluxo. Então, isso pode acontecer com qualquer um, principalmente nessa época das reurbanizações extrafísicas e no confronto entre consciências que estudaram antes de nascer, os intermissivistas, como nós chamamos, e com os réus, consciências reurbanizadas que há muito tempo não renascem. E elas chegam aqui, tem um choque tremendo, por isso que elas saem de porrete na mão, batendo nas pessoas, por isso que há loucuras, como a gente tem visto ultimamente, mais recentemente, e a população, aumentou muito a população mundial. Então, esses conflitos, esse gap, passa a ser cada vez maior entre quem sabe um pouco a respeito da evolução e de si, e quem não sabe praticamente nada ainda. O nosso papel é acolher os que sabem pouco e tentar fazê-los avançar e não caminhar tão devagar no caminho da evolução. Excelente. Mauro, a gente vai dar, então, agora um pequeno intervalo para os nossos comerciais. Pessoal, daqui a pouquinho estaremos de volta. Mauro Balona está aqui conosco hoje, conversando sobre a síndrome do estrangeiro. Ô, Mauro, qual é o sentimento que a pessoa tem e qual é o perfil de pessoas que podem ter essa... Isso seria uma patologia? Seria considerado uma patologia? Rose, toda síndrome é um conjunto de sinais nosográficos, ou seja, que eles não são positivos, eles são, de alguma maneira, doentios. Você sabe, a melancolia ou a saudade de um passado, seja ele qual for, caracteriza um quadro patológico. Então, ele não deixa de ter, por esse lado, o aspecto patológico. Por outro lado, é melhor uma síndrome do estrangeiro e a pessoa descobrir isso e depois produzir muito na sua programação de vida, do que ela se integrar a uma robotização existencial, por exemplo, e receber um imprinting da vida humana mesológico tão forte que ela se torne uma consciência igual às outras e ela nem lembre que ela teve um curso intermissivo e que ela veio aqui para ajudar a melhorar as condições de evolução do planeta. Então, tem esse paradoxo na síndrome do estrangeiro, que eu acho muito interessante, e tem um fato que me chama muito a atenção também, que eu considero muito positivo, é o fato das ideias inatas. O jovem ou a jovem, a criança ou adolescente que apresenta a síndrome do estrangeiro, ele não tem simplesmente uma fobia social, ele não é um sociopata. Essa personalidade, ela tem ânsia de conhecer mais sobre o seu mundo íntimo, e ela quer saber mais por que ela veio para cá. Então, ela não vem aqui numa condição desendereçada como um turista. Ela sabe que tem um compromisso de vida, ela só não sabe onde está esse compromisso. Então, é bem diferente a característica da síndrome do estrangeiro, que eu vou traçar um breve perfil. Geralmente, é uma personalidade superdotada, e principalmente superdotado parapsíquico.
ou seja, que tem percepções, é um sensitivo, a pessoa é chamada de sensitiva. Ela tem uma personalidade que ela capta os ambientes com facilidade, ela tem uma sensibilidade energética a pessoas e ambientes, ela tem, às vezes, experiências fora do corpo desde muito cedo, as projeções conscientes, lúcidas. Então, ela tem processos de clarividência, processos de pré-cognição. Então, toda vamos dizer, esse instrumental parapsíquico que a criança traz e o jovem traz, pode agravar os sinais da síndrome do estrangeiro. Por quê? Porque, ao falar disso, as famílias têm muito medo de ter uma criança insana em casa. Eles têm muito medo de ter uma condição que vai criar um problema social. Então, eles preferem, às vezes, até a patologia ser declarada e diagnosticada para poder tratar, do que encontrar um quadro difuso, complexo, como é o da síndrome do estrangeiro. Então, o que essas personalidades acabam fazendo? Muitas. Procurando. São os buscadores borboletas, tem um borboletismo natural de interesse, ora por uma coisa, ora por outra, procura no misticismo, procura nas religiões, como é o caso, pode acontecer isso tudo, mas também pode procurar nas drogas, uma viagem sem volta, e procurar por outros meios a evasão. Os que conseguem superar a fase da adolescência sem entrar nesse processo tão negativo, eles conseguem buscar profissões, por exemplo, o jornalismo, a comunicação em geral, as áreas artísticas. Por quê? Porque elas dão mais liberdade de expressão. E o que ele está procurando é essa liberdade para buscar outras informações. Ele quer, na verdade, se conectar com as dimensões extrafísicas. E, para isso, quando ele fica frustrado com a religião e com o misticismo, que nada acrescentam, muitas dessas buscas levam a pessoa, o jovem ou a jovem, para o ambiente de escolas de pensamento religioso que ele mesmo ajudou a fundar no passado. Então, aquilo é um déjà vu, é uma frustração atrás da outra, traz um sentimento de falência, de mal-estar, porque não era ali a resposta não estava ali. Então, a gente vê que essas personalidades são muito criativas, superdotadas parapsíquicas, têm uma série de talentos, e às vezes a polivalência, sabe se expressar em muitos ambientes, e isso, ao invés de trazer tranquilidade, traz mal-estar, porque ela, como domina várias áreas, acaba não se interessando por nenhuma. Pode ser uma pessoa que não chega a produzir nada. Então, a minha intenção ao publicar, escrever e aprofundar o estudo da personalidade sindrômica, da síndrome do estrangeiro, foi justamente conseguir que a pessoa tenha uma vida ainda plena de realizações, agora, descobrindo que ela veio de uma outra dimensão, que ela estudou antes de nascer e que ela tem um compromisso assistencial de esclarecer os seus pares, para que outros não passem pela dificuldade que ela passou. O mal, isso pode ser confundido com melim, com depressão, com sentimentos assim? Pode sim, Rose, e é esse o perigo. Se a pessoa já tem uma tendência menos otimista, uma pessoa de tendência mais pessimista, e ela começa a fazer uso de automedicações, e ela começa a fazer uso de fugas psicológicas, e a gente vê que na síndrome do estrangeiro, o que tira a pessoa de dentro daquele casulo é a autocura progressiva. Qual que é a autocura progressiva? É o ato mental que a pessoa tem de falar, não, eu tenho competência, eu posso sair dessa. Então, existe sempre jogar o anzol fora, sair de si para buscar no outro a resposta. Então, esse altruísmo que vai se desenvolvendo faz com que a pessoa que tem a síndrome do estrangeiro consiga evitar esse mataburro que você citou, a melancolia intrafísica, melim. O que é? É a perda da razão de ser da vida. A pessoa, como não está produzindo nada, a nossa programação existencial, que foi programada antes de nascer, antes de vir para cá, a gente trouxe um mandato pessoal de autodesafios. Quando a gente está sempre no limite deles, a nossa motivação só cresce. Agora, quando eu não sei de nada disso, eu recuo por medo, pusilanimidade, preguiça ou algum outro motivo, eu acabo caindo no fundo do poço. Aí vem a depressão inexplicável, vem a distimia, que é um humor, vamos dizer, ruim, soturno perante os fatos da vida, o que é bastante delicado. E, principalmente, eu gostaria de citar a questão do uso de drogas. Eu não passei, felizmente, por essa fase, eu não tive essa experiência, mas recebi muitos relatos de sindrômicos e sindrômicas com
com essa manifestação. E é justamente no livro, Rose, está tudo isso explicado. A tentativa de sair do corpo através das drogas, a pessoa embarcar em seitas que usam recursos energéticos espúrios, que acabam intoxicando a pessoa. Tudo isso eu descrevo ali no meu livro com bastante detalhe. E vale dizer, Rose, que no dia 26 de julho, eu vou estar lançando a 4ª edição desse livro, está até aí na sua mão, eu ainda não o tenho fisicamente aqui comigo, mas você já tem aí com você. Então, esse livro, eu vou estar lançando no dia 26, o livro, ele pode ser comprado, mas ele pode ser comprado o e-book, como também haverá o download gratuito, para quem não pode optar por nenhuma das duas opções que a gente está oferecendo. Então, ninguém vai ficar sem informação em função disso, da parte financeira, que a gente vai ter essas 3 opções. E eu sempre defendi que o fato de uma pessoa ter o download gratuito não a impede de comprar o livro, porque todo mundo quer ter o seu objeto em casa para ler, para marcar, para rever. E essa leitura do download gratuito é mais para uma leitura, vamos dizer, esporádica, de consulta, e não propriamente de estudo. Então, eu recebo esse feedback sempre dos leitores, das edições anteriores, são 7.950 exemplares. Então, eu já tive 3 edições anteriores em português e uma em espanhol. Quer dizer, muita gente já releu, e eu estimo interessante porque a maioria me diz, olha, não só eu li, como eu emprestei para mais 3 pessoas. Então, se você multiplica esse valor por 3 de leitores, nós vamos chegar a um número maior. E eu, como também fiz muitas entrevistas nos meios de comunicação, principalmente no início do lançamento do livro, muitas entrevistas, tem muita coisa disponível, gratuita na internet, como também tem coisas furadas, pessoas que usam a minha pesquisa em nome próprio, se dizem autores. Enfim, a pesquisa tem 31 anos, ela está publicada desde então. Então, não há maneira da pessoa dizer que foi ela que criou isso aí. Embora a ciência não tenha pátria, não tenha dono, ela é pública, ela é universalista, mas sempre tem alguém que pensou aquilo. Eu sou uma das estudiosas que gosto sempre de saber quem pensou isso primeiro antes de mim. Então, eu procuro sempre consultar, isso chama honestidade intelectual. E eu costumo ser bastante crítica em relação a esse ponto. Mas nem todo mundo ouve falar, cantar o galo em algum lugar e se diz o galo, mas não é. Agora, Malu, não tem preço você pegar no livro. Você não tem. No livro. Não tem preço. Tem virtual, digital. Nada. A energia da obra impressa. Na minha opinião, não puxando para a minha sardinha, que mexe com o livro o dia inteiro, mas, gente, não adianta. Isso aqui é a materialização das ideias. Né? É a materialização. Está aqui, está grafado, está impresso, ficou para a eternidade. Né? Isso... É verdade, Rose. O pensamento, o sentimento e a energia do autor estão ali dentro. Ele se doa de corpo inteiro. O laboratório íntimo dele, da consciência dele, é todo posto ali com as palavras, com o estilo. Não há nada que substitua. Você materializa, de fato, a sua pensionização, a sua intelecção, a sua cognição e doa isso para os outros. Então, eu penso que da doação de órgãos, o mais importante a ser doado é o mental soma. E é interessante que, quando a gente conhece o autor e a gente lê a obra, é como se a gente ouvisse a pessoa falando. E acho que o programa ajuda um pouco nisso, porque o leitor, o ouvinte, ou a pessoa que está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, vai te conhecer, vai te ver, vai ver você falando, e a hora que pegar para ler, vai ver a carinha da Mala aqui. É a minha cara. A gente parece que está ouvindo a pessoa falando, assim, é muito interessante. É muito bacana, muito bom. Agora, eu tô vendo que você tem aí atrás de você até uma capa antiga do meu livro da 3ª edição, né? Eu também gosto muito dessa capa, é uma capa bonita, ela foi da 2ª e da 3ª edição. E a 1ª edição, a capa é do Hernani Brito e minha, nós fizemos de madrugada para poder lançar o livro. E a editora, que hoje é Epígrafe Editorial e Livraria, é a mesma equipe que está lançando o meu livro desde a 1ª edição. Então, isso também, para mim, é motivo de muita gratidão, de vocês acompanharem essa obra desde o primeiro dia, desde a primeira obra, desde a primeira publicação, e hoje estarem aí finalizando, que eu considero essa 4ª edição, para mim,
uma espécie de um fechamento, não que as pesquisas vão parar, elas seguem, elas continuam, mas há sempre uma obra que a gente fala, não, nessa eu pus tudo que eu gostaria, ela tem o formato que eu gostaria, e ela pode prosseguir assim por longo tempo. O professor Valdo dizia que a gente não deveria escrever nada que 10 anos depois a gente tivesse que se arrepender. Eu jamais me arrependi de uma palavra que eu escrevi desde a primeira edição, ela continua límpida, clara, como a ideia original captada por mim, inspirada pelos amparadores, e eu espero ter sido fiel às matrizes extrafísicas do que eles me passaram que eu deveria fazer. E também, né, Malu, o IPC, né, o papel importante do IPC, que lançou, né, a primeira edição, a segunda edição e agora a quarta edição, não é isso? Recebe a quarta edição. Eu fiz questão, Rose, porque foi graças às itinerâncias feitas pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que eu fiz durante 27 anos, eu trabalhei diretamente como voluntária dessa instituição, itinerando, dando cursos, criando cursos, formando professores, fazendo gestão em vários departamentos administrativos internos. Então, é lá que foi o berço dessa pesquisa, e eu fico muito honrada de, nessa quarta edição, estar doando os direitos patrimoniais integrais a essa edição, como foram doados todos os anteriores. Eu não sobrevivo de obras conscienciológicas. As obras conscienciológicas são inteiramente doadas, concessão integral de direitos patrimoniais a instituições de pesquisa, para que o fundo financeiro possa ajudar a financiar outras obras, sejam elas aulas ou outros autores que queiram publicar. Então, muito me honra ter feito isso desde o início. Agora, Malu, aqui você tem um capítulo que você aborda a questão da adolescência, das crises de identidade empreitadas, e você falou há pouco que são, né, os adolescentes fazem parte aí do seu público-alvo, do leitor da sua obra, né? Você pode falar um pouco dessa fase da juventude? Posso sim. Eu penso que é na juventude, Rose, quando há essa mudança de patamar para a vida adulta, que o jovem enfrenta a consciência intrafísica com sim, que vem para cá, e o intermissivista principalmente, é que é onde ele encontra o maior contrafluxo. Por quê? Porque ele está se inserindo na sociedade, ele tem que ter uma identidade, ele tem que se identificar com modelos de referência que estão ao redor. E ele procura as galeras, os grupos, as tribos, seja lá o nome que for, ele quer fazer parte de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, quem apresenta o intermissivista que tem a síndrome do estrangeiro, ele não consegue se colocar, ele não consegue se inserir de uma maneira integral. Então, ele vai experimentando grupos, mas ele se sente sempre um peixe fora d'água, ele vai estar sempre fora. Por isso que, quando eu tenho a oportunidade de conversar, e o meu público hoje-alvo é formado principalmente por jovens, esse meu público-alvo, eu gosto bem de explicar isso e vi resultados fora de série. Desde o primeiro livro, eu faço a dedicação integral aos inversores existenciais. Esse livro tem uma dedicatória aos inversores. O que são os inversores? São os jovens que vêm para cá e, durante o curso intermissivo, eles estudaram um modo de acelerar a maturidade na vida humana. Então, isso através da assistência, da cooperação, da compreensão. Então, quando o intermissivista tem síndrome do estrangeiro, ele chega aqui com isso, ele pode, vamos dizer, botar a perder tudo aquilo que ele sabe que ele veio fazer aqui. Por esse motivo, eu dediquei desde a primeira edição a obra aos inversores e inversoras que têm que enfrentar esse percurso, que é um percalço também, o gap entre as ideias do curso intermissivo e a ProEx e a vida dura que está por aqui, que não vai acolher de braços abertos as ideias de vanguarda que esse jovem, que essa jovem trouxe. Então, é muito difícil para eles. Hoje, nós já temos um percentual grande de famílias conscienciológicas, seja, formadas a partir de pais que conheceram a conscienciologia ainda antes, bem cedo, e quando tiveram aquele filho ou aquela filha, puderam mostrar ou apresentar as teorias para eles, e principalmente os exemplos pessoais, porque a conscienciologia e a projeciologia são calcadas em exemplarismo. Então, você tem que dar o exemplo daquilo que você está trazendo. Eu me sinto uma sobrevivente da síndrome do estrangeiro, que enfrentou e teve a remissão completa desse quadro, graças a essa condição de ter encontrado a projeciologia e a conscienciologia e ter, desde o início,
ter tido um percurso inversivo, ou seja, o que é um percurso inversivo? Que inverte as questões da vida, colocando essas ciências na prioridade. E o exercício do voluntariado dela, através da docência, da pesquisa, da publicação, também como prioridade. E eu sei que isso eu fiz. Essa tranquilidade eu tenho de ter posto isso como prioridade magna na minha vida. Nada passou na frente desse tema nos últimos 30 anos, 34 anos, na verdade, que eu conheci o Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro, que o professor tinha, que era um grupo mais informal de pesquisa, mais paternalista, que eu cheguei a frequentar por 2 anos, fui voluntária e ajudei também. Então, há 34 anos eu estou nessa área, quer dizer, e eu me sinto tranquila nessa etapa da minha vida, como se diz, mais para lá do que para cá, porque acho que coloquei nesses últimos 34 anos a Conscienciologia como prioridade magna na minha vida. E a programação existencial também como prioridade máxima. As cláusulas pétreas, os pontos mais críticos, eu os enfrentei e produzi e continuo produzindo. Prova essa, Rose, o que eu posso dar, Rose, é justamente que eu inseri nesse livro, nessa edição, o meu currículo projeciológico. Não como um ato de vaidade, e sim para encontrar futuramente em outras vidas o que você fez naquele período depois que você soube que era intermissivista. Você fez as suas retribuições, você deu as suas contribuições, você deu as prioridades, fez as priorizações, e eu quero responder por isso, não só logo após essa vida, após a dessoma, mas também nas próximas existências, iniciando o círculo virtuoso de auto-revezamentos existenciais. É isso que eu tenho como meta e de ir para frente. Por esse motivo, eu publiquei o meu currículo projeciológico, em todos os detalhes que eu pude, mais de 100 páginas no livro, não como um ato de vaidade, repito, mas um ato de comprovação de competências. Quando eu for questionada a respeito disso, não só na entrevista com evoluciólogos depois dessa vida, que eu vou ter que prestar contas do que o trabalho feito, mas encontrar o trabalho físico nas outras vidas, isso facilitará, eu penso, a minha trajetória, inclusive fazendo antídoto para futuras crises de síndrome do estrangeiro, que eu não gostaria de repetir. Você foi muito detalhista nessa parte da obra, né, Malo? Porque para você ter feito esse currículo, você teve que ser holomemorialista desde muito cedo, desde quando Pessoal, você fez Conscienciologia. Porque a gente que não anotou, eu não fiz isso. Eu não anotei todas as entrevistas que eu dei, todas as palestras que eu dei, eu não fiz isso. Mas você fez, então você conseguiu construir esse currículo com base, né, na sua própria história, mas nos seus registros, isso é muito bacana. Malo, a gente vai chamar agora os nossos amigos aí, patrocinadores, para mais um intervalo. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Malo Valona sobre a síndrome do estrangeiro. Programa Entre Livros hoje, entrevista Malo Valona sobre a obra Síndrome do Estrangeiro. E, Malo, você tem um capítulo aqui que você chama de Consciência Casulo, Ego Encapsulado. Você pode falar para a gente o que é isso? Posso sim, Rose. Lá pela década de 1970, essa expressão foi criada por um psicólogo chamado Winnicott. Ele apresentou essa questão do ego encapsulado. Mas também teve um pensador da época, Alan Watts, que ele também usou essa expressão, o ego encapsulado. É exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia, quando criança, como se eu estivesse dentro de um aquário. A sensação que eu tinha é estar dentro de um aquário e que as pessoas estavam me vendo de fora. Eu estava tendo uma vida ali dentro completamente isolada dos demais. Assim eu me via, era essa a minha sensação. Eu penso que muitas pessoas podem também manifestar. E eu acho que eu tive bastante amparo para justamente não construir em cima disso realmente uma patologia que me transformaria quase que numa pré-autista. E eu faço no meu livro justamente a analogia com o autismo, que é uma síndrome de incomunicação, dificuldade de comunicação. E se a pessoa que tem a síndrome do estrangeiro, o portador ou a portadora, se ele valorizar muito isso e começar a ficar mais ensimesmado, essa palavra é muito séria,
em si mesmado, dentro de si, dentro em si, quer dizer, mesmado, dentro da mesma pessoa. E isso é uma coisa muito séria, porque você pode cortar a comunicação externa e inclusive, ser tratado realmente como uma pessoa doente mental, se a gente pode usar essa expressão, não é a mais feliz, eu também não gosto, mas ela é que é usada, e você acabar realmente do outro lado, em outra dimensão, mas na dimensão dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, o que é uma pena. Eu tive muitos relatos de consciências que passaram por isso. A síndrome do estrangeiro é uma patologia evolutiva, consciencial. Ela não precisa necessariamente ser associada a uma patologia mental, desde que a pessoa tenha discernimento bastante para emitir esse ato mental de cura e procurar respostas, como foi o meu caso. Eu procurei desde criança, procurei as respostas e encontrei. Então, aquele velho ditado, quem procura, acha. Quem quer sair dessa, eu não acho charmoso, interessante, bonito, nem me acrescenta muita coisa o fato de ter tido a síndrome do estrangeiro. Nunca achei que era um charme, eu sempre achei um peso, um fardo, e foi difícil tirar esse fardo de cima de mim, que é o que eu procuro hoje fazer com os meus compassageiros evolutivos. Tire esse fardo das suas costas, procure separar o que é fenômeno parapsíquico do que é patologia do seu processo. Porque os fenômenos patológicos, eles não são necessariamente fenômenos parapsíquicos. E nem todo fenômeno parapsíquico é patológico. A gente precisa saber separar. Eu faço essa descrição no meu livro, está bem descrito no meu livro, essa condição, o que é, como é que é chamado na psiquiatria, na psicopatologia, e o que pode ser explicado. Por exemplo, hoje está na moda falar de, como é que chama aquilo? Rigidez do sono. É uma coisa desse tipo, paralisação do sono, não é nada disso, é catalepsia projetiva, que todo mundo tem quando é parapsíquico e sai do corpo lúcido. E quando retorna, a consciência ainda não assumiu plenamente o domínio do cérebro. Então tem um período de segundos em que você ainda não domina a coordenação motora, porque a consciência não entrou no cérebro, o cérebro estava vazio de consciência. Durante a projeção isso acontece. E é natural sentir, e que está sendo chamado de paralisia do sono. Não tem nada a ver de paralisia do sono, nem paralisia catatônica, de nada disso. Isso é falta de informação, é um dos fenômenos que é comumente, vamos dizer, confundido como se fosse uma patologia. Ou clarividência ser confundido com alucinação, ou a elongação dos membros do psicossoma, que é o veículo extrafísico, ser confundido com uma síndrome que tem um nome até bem curioso, chama Síndrome de Alice no País das Maravilhas, e que de maravilha não tem nada. Mara, você também faz uma relação aqui com os mecanismos de defesa do ego. Qual que é essa relação com a síndrome do estrangeiro? Eu fiz essa relação, Rose, até desenhei gráficos mostrando como funcionam esses mecanismos. Quando nós temos um ponto fraco, nós procuramos encobrir aquele ponto fraco, fazer uma ponte móvel sobre ele, para que ele não apareça, já que nós temos tantos traços fortalecidos. Todo mundo tem traços fortalecidos, aspectos, habilidades e competências fortes, bem consolidadas, mas elas contrastam, às vezes, com aspectos muito frágeis, pontos frágeis, pontos fracos. Nós chamamos de trafares, traços fardos. Então, esses trafares, se a pessoa é muito inteligente, quanto mais inteligente, pior nesse caso, porque mais pontes móveis ela vai querer fazer sobre os pontos que ela tem fragilizado. É uma proteção, por isso que chama mecanismo de defesa do ego. Você está defendendo a sua estrutura consciencial, a sua estrutura de personalidade, de um pseudo-ataque, um possível ataque, vamos dizer, um elemento vetor ameaçador para você, que você considera ameaçador. Então, vamos supor, eu, quando criança, eu apresentei a dislexia em alguns contextos, e eu não sabia que as pessoas não liam por mapas mentais, eu lia por mapas mentais. Na hora de usar a memória, eu lembrava a página inteira e onde estava colocada a informação que eu faço até hoje. Eu não sabia que isso nem todo mundo tinha, que isso era uma curiosidade da minha intelectualidade e que às vezes me causava problemas em relação a outras crianças. Por outro lado, a dislexia pode trazer uma descalculia, dificuldade com cálculos. É curioso porque em vidas anteriores, das quais me lembro, eu, por ser personalidade conhecida, eu era tida como matemática, que eu tinha um domínio muito bom da matemática. E nessa existência eu não tenho
curiosamente, eu tenho outras habilidades que foram desenvolvidas. Então, isso pode gerar uma fragilidade, principalmente na vida escolar. A vida escolar, na síndrome do estrangeiro, ou na criança disléxica, que pode ter uma habilidade, super habilidades, é bem complicada, porque ela não é igual às outras crianças, ela não vê igual. Eu, por exemplo, escrevia todos os números de cabeça para baixo. Eu via como se fosse na visão do espelho. Isso para mim era natural. Depois eu vi que ninguém fazia assim, fiz diferente. Mas a criança, então, junta isso, essas habilidades, essas competências, a superdotação parapsíquica, ou às vezes até intelectual mesmo. Por exemplo, eu tenho uma memória que eu considero muito acima da média, principalmente na minha idade. É muito rara a pessoa estar na minha idade com o nível de memória que eu tenho. Por isso que eu trabalho numa área que eu mesma propus, a holomemória da conscienciologia, que hoje zela pelo acervo das informações que a conscienciologia gerou como uma ciência jovem, que é de pouco mais de 30 anos de proposta. Então, esse fato pode gerar para a pessoa com síndrome do estrangeiro uma vida escolar bem difícil. E os mecanismos de defesa, até certo ponto, atenuam, mas eles não podem durar para sempre. Você, pela autopesquisa, o estudo de si, você vai falar, mas eu não preciso ter essa fragilidade. Eu tenho pontos fortes aqui, esses pontos não são fortes, eles são pontos frágeis, e eu vou fortalecê-los para que isso não ocorra novamente. Então, você começa a ver a inteligência evolutiva da consciência aplicada à saúde intelectual, à saúde cognitiva. O que eu não tenho de bom, eu posso melhorar. E a conscienciologia tem 1 milhão de técnicas oferecidas para isso. Então, os mecanismos de defesa, hoje há psicólogos que já consideram, linhas de psicologia que consideram os mecanismos de defesa anacrônicos, porque eles são anacrônicos. Eles dizem respeito à defesa de algo que não está mais acontecendo, mas você, por um automatismo de defesa natural, você continua agindo daquela forma. É igual a pessoa que perdeu muito peso e continua comprando roupas de tamanhos grandes. Agora, Malu, você assim, faz o fechamento da sua obra falando de maturidade. Então, existe uma maneira de lidar com esses sentimentos todos que a síndrome do estrangeiro traz, nessas sensações, esse banzo, de uma maneira equilibrada, saudável, madura. Como que seria isso? Olha, eu, nas minhas perquirições, nas minhas pesquisas, Rose, eu ouvi do professor Valdo uma técnica que me ajudou muito, lá pelo iniciozinho dos nossos trabalhos. Ele me disse assim, Malu, esqueça você por 6 meses, pense só nos outros. Poxa. Eu fiz isso. Eu fiz e não fiz só naquela época, eu continuo fazendo. Então, isso anula na pessoa o egocentrismo natural que vem da infância, que é a defesa natural que você tem que ter sobre a sua integridade. Então, isso é o que mais me ajudou. Então, que eu fazia assim, Rose, todo início de ano, durante alguns anos, eu fazia uma entrevista com o professor Valdo das minhas necessidades, e ele me dava as orientações. E ele me deu uma vez 4 orientações. Uma delas é essa: esqueça você por 6 meses. E eu fazia assim, eu pegava a minha agenda daquele ano e eu escrevia essa frase em cima de todas as páginas, 365 páginas do ano. Isso me fazia lê-la todos os dias. E eu fiz isso com as outras 3 orientações que ele também me deu. Eu tenho a impressão, é isso que eu tenho uma dívida de gratidão com ele impagável, com o professor Valdo Vieira, médico, paracientista, lexicógrafo, superdotado parapsíquico, porque ele me deu vacinas e eu também tenho do meu lado, vamos dizer, o mérito de ter usado, porque a gente ouve coisas muito positivas. Eu costumo dizer, se nós levássemos 1 ano só fazendo o que nós já sabemos de bom, nós precisaríamos de muito pouca ajuda. Então, eu resolvi aplicar aquilo que eu aprendi. Só isso, não tem segredo nenhum. E o foco no outro, né? Muda tudo, né? A gente vê hoje, a gente está passando essa fase da pandemia, tantos movimentos de solidariedade, né? A pessoa, ela deixa de sentir solidão de estar em casa quando ela pensa que ela pode ajudar o outro, né? Fazer uma máscara para o outro, seja lá qual for a ação que a pessoa vai fazer, né? Até doando energia, né? Agora, Malu, você também fala sobre a progessoterapia e a consciencioterapia como forma de ajudar a pessoa a superar a síndrome.
Sim, Rose, eu penso que isso aí foi um achado também. No prefácio do meu livro, Síndrome do Estrangeiro, que é o prefácio do professor Valdo na primeira edição, ele me faz uma reflexão, ele faz uma reflexão a meu respeito que muito vamos dizer assim, me enche de responsabilidade. Ele diz que eu seria uma das personalidades que ele tinha conhecido mais lúcidas, no sentido de analisar conscienciometricamente as outras pessoas. E que isso me dava uma condição muito boa. É claro que isso veio de muitas vidas, e vidas muito difíceis, que eu vivia num conjunto de pessoas, com uma quantidade enorme de pessoas, e que eu tinha que aprender muito sobre como elas eram, para eu errar menos, para me preservar. Então, isso me ensinou muito. O fato de ter essa condição da conscienciometria mais fácil, e também de ter a parte didática e parapedagógica, de poder transformar ideias muito complexas em ideias que fossem mais compreensíveis pela maioria das pessoas, sem precisar de baratear a informação, que é a paradidática, a parapedagogiologia. Esses dois elementos juntos, e também a questão da projetabilidade. Não é incomum para mim ter projeções em que eu estou esclarecendo, dando aulas, passando informações, que é a progessioterapia. E a consciencioterapia no sentido de saber qual é a profilaxia para aquela pessoa, não precisar de passar mais por aquela situação. Embora eu não tenha a formação tradicional da consciencioterapia, na Organização Internacional de Consciencioterapia, eu me considero consciencioterapeuta, o professor Valdo classificou meus 2 livros nessa área, justamente porque, pela parte parapedagógica, pela parte paradidática, alcançar o âmago da necessidade da pessoa, oferecendo técnicas de remissão, que foi o que eu recebi dos amparadores, tanto extrafísico quanto extrafísico, saber também passar isso aqui para os demais, compartilhar essa possibilidade de saúde maior para todos. Então, eu penso que esses 2 elementos são pontos fortes nos meus trabalhos de pesquisa, tanto no síndrome do estrangeiro, que é mais uma questão ego-kármica, as dívidas de evolução da pessoa consigo, como o autocura através da reconciliação, que foi o segundo livro, que trata que essas dívidas pessoais criam dívidas com os demais. E se eu não resolver isso por uma recomposição, uma restauração, uma reparação, eu vou estar acumulando débitos íntimos e débitos grupais, coletivos. Então, nesse sentido, eu escrevi essas 2 obras como técnicas pessoais da consciencioterapêutica para justamente enfrentar isso aí hoje e nas vidas futuras. Malo, a gente tem aí mais 3 minutinhos. O que você deixaria assim de mensagem para esses jovens que estão hoje com esse sentimento todo de síndrome do estrangeiro? Qual seria o recado aí que você passaria para eles? Eu penso que se você conseguir aumentar a sua dose de coragem, fortalecer mais a sua vontade, e você não dar ouvidos a críticas destrutivas em excesso, e você começar a olhar as suas qualidades pessoais. Assuma as suas qualidades pessoais e competências, escreva sobre essas qualidades pessoais. No meu livro Autocura através da Reconciliação, tem uma técnica das 100 autoafirmações realistas. É um antídoto para baixa estima, para a falta de entendimento das suas qualidades, porque nós todos passamos por muitas lavagens cerebrais, mas o pior algoz que a gente tem não é o outro, é você. Enquanto você se vitimiza, se subjuga, você decresce, desqualifica suas habilidades. Então, o fato de você qualificar as suas habilidades, registrá-las e assumi-las e falar a respeito delas com naturalidade, vai fortalecendo e vai, vamos dizer, dirimindo esse autoassédio, que é como a gente chama, o maior perseguidor da consciência ser a própria consciência. Então, eu tenho um binômio que é anti-vitimização, autobenignidade. Não se vitime e nem passe a mão na sua cabeça, mas seja benigno com as suas dificuldades, como os amparadores são. Eu não me admito me tratar de maneira inferior ao que os amparadores me tratam. Essa, para mim, é uma regra de ouro e ela tem funcionado. Poxa, excelente, Mauro. Olha, você pode acompanhar o lançamento. O Mauro vai estar sendo feito via como que a gente chama? Digital, online, eu não sei como é que nome que a gente dá para isso, live. Agora, Virtual,
um curso virtual, né? Nós vamos dar um curso virtual no dia 26 de julho, às 14h30. Ele está sendo organizado pelo CAEC, mas ele é uma ação interassistencial coletiva de toda a comunidade conscienciológica em prol das instituições de pesquisa e de educação da conscienciologia. E eu estarei fazendo o lançamento do livro, da 4ª edição da obra Síndrome do Estrangeiro, neste dia, neste domingo. Quem quiser entrar em contato com o CAEC, pode se inscrever, mas haverá também o download gratuito do livro, como eu já informei, vai ser disponibilizado após o dia 26, e quem quiser adquirir a obra também pode adquirir pela Shopcons da Epígrafe Editorial e Livraria, é só entrar Shopcons, você acha lá também. Enfim, ninguém vai ficar desprovido da possibilidade de estudar o assunto, se for do seu interesse, ou quem sabe ajudar alguém que está passando pela síndrome do estrangeiro. Ela tem solução. Isso mesmo. Olha, você que acompanhou de casa, nós fizemos esse programa gravado em função da fase da pandemia, mas no Facebook você pode enviar os seus questionamentos, se você quiser enviar algum comentário, algum questionamento para a Malu Balona, a gente vai encaminhar para ela responde, a gente responde para você, tá bom? Então, não fique, né, com dúvida se você não tiver a oportunidade de adquirir essa obra aqui, ó, Síndrome do Estrangeiro. Hoje, um prazer enorme a gente estar aqui falando com a Malu Balona, que trouxe muito esclarecimento, né, acerca desse tema. A gente deseja muito sucesso nessa edição e nas próximas que vierem, não é isso? Malu, agradeço muitíssimo a sua participação, agradeço a companhia de vocês que estiveram aí ouvindo a gente. Você quer falar alguma coisa? Agradeço também, Rose, mais uma vez grata pelo convite, que eu procuro aproveitar muito essas oportunidades, elas não têm preço, elas são inestimáveis. Então, deixamos aqui as melhores energias para todos vocês e saiam fora da síndrome do estrangeiro. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem.